Olá, boa noite. Estamos aqui para mais um vídeo do nosso curso de extensão, a importância da matemática e sua aplicabilidade na disciplina de biologia. E hoje nós chegamos no nosso último vídeo, e nesse último vídeo a gente vai abordar um pouquinho como que a gente aplica o binômio de Newton e também o triângulo de Pascal para que a gente consiga chegar à resolução de problemas da disciplina de biologia. Então, hoje vamos aplicar aquilo que a gente está vendo ao longo das últimas duas aulas e vamos ver qual que é a importância também da matemática para a disciplina de biologia. Então, vamos lá para dois exemplos e duas aplicabilidades dessas funções da binômio de Newton e também do triângulo de Pascal. Bom, o primeiro exemplo que a gente tem diz assim: uma amostra de uma população humana revela que 60 pessoas são do grupo M, 100 pessoas são do grupo MN e 40 pessoas são do grupo N. Pergunta-se: A. Quais são as frequências alélicas? B. Quais são as frequências genotípicas observadas e esperadas? E C. Esta população está em equilíbrio de Hardy-Weinberg ou com relação a este par de alelos? Então, essa questão, na verdade, é uma questão que vai abordar tudo aquilo que a gente viu no nosso curso, né? Então, tudo aquilo que a gente já viu no nosso curso, tanto em relação à probabilidade, em relação ao Q quadrado e em relação ao binômio de Newton, a gente vai conseguir estar trabalhando nessa questãozinha aqui. Então, é uma questão de vestibular, tá? E a gente vai fazer ela juntos. Uma coisa que a gente precisa destacar aqui, lembrar, são alguns conceitos da biologia, né? Se a gente for ver, essa questão é praticamente para responder, a gente vai utilizar a matemática. A gente vai utilizar a probabilidade, vai utilizar o binômio de Newton, vai utilizar o quadrado aqui. Então, para a resolução, é praticamente matemática pura. Mas, para a interpretação do que ele quer, a gente precisa lembrar um pouquinho de alguns conceitos da biologia. Primeiro, que nessa questão ele está falando de um grupo sanguíneo, né? Um grupo sanguíneo que muitas vezes não é lembrado pelas pessoas, né? Geralmente as pessoas elas lembram do sistema ABO e do sistema RH, mas existe um outro sistema sanguíneo humano, que é o sistema MN. E esse sistema MN, ele vai detectar a presença de uma proteína do tipo M ou de uma proteína do tipo N no sangue dessas pessoas. E as pessoas elas podem ter somente a proteína M, somente a proteína N, ou também podem ter essas duas proteínas, sendo do grupo MN. Então, esse grupo sanguíneo, ele vai detectar essa presença desse tipo de proteína. Então, aqui, ele está dizendo para a gente que 60 pessoas são desse grupo M. Isso quer dizer o quê? Que essas pessoas elas têm apenas a proteína M. Então, para que elas sejam do grupo sanguíneo M, ela tem que ter recebido a proteína M do pai e a proteína M da mãe também. Então, ela só tem a proteína M. 100 pessoas são do grupo MN. Isso quer dizer que do pai, por exemplo, ela recebeu a proteína M e da mãe ela recebeu a proteína N. Então, nesse caso, ela tem as duas proteínas, tanto M quanto N. E 40 indivíduos são do grupo N. Isso quer dizer que ele só recebeu essa proteína N. Do pai, N, da mãe, N também. Então, é só para a gente relembrar esses conceitos para que a gente não tenha dificuldade para fazer. Outra coisa que a gente precisa lembrar é algumas coisas que ele pede ali, que são frequências aléricas e frequências genotípicas. Vamos lembrar, o alelo é aquele que eu recebo do meu pai, então, dos meus pais. Então, se eu recebo M do meu pai e M da minha mãe, o meu alelo M do meu pai e meu alelo N da minha mãe. E o meu genótipo é a junção desses dois, que é o M e o M. Então, eu sou do grupo M, nesse caso aí. Então, só para a gente lembrar um pouquinho, para que a gente não tenha dificuldade em responder, em realizar essa questãozinha aí. Então, na primeira questão, se a gente analisar, a gente vai ter que saber quais são as frequências aléricas. Então, vamos tentar organizar aqui. Eu tenho 60 indivíduos, 60 pessoas que são do grupo M, tá? 100 pessoas que são MN e 40 que são N. Então, eu vou fazer aqui, só para ficar com mais espaço, quais são as frequências aléricas.
Então, a gente tem que analisar que aí a gente vai ter um total dessa amostra. Se eu tenho, né, 60 pessoas que têm M, mais 100 pessoas que têm MN e mais 40 que têm N, então se eu somar tudo, eu vou saber quantos indivíduos eu tenho aí no meu estudo, né? Somando 60 mais 100 mais 40, eu tenho 200 indivíduos no meu estudo. Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que a gente tem esses 200 indivíduos no meu estudo, né? Eu estou estudando esses 200 indivíduos. Cada um desses indivíduos, ó, ele recebeu um alelo do pai e um alelo da mãe. Então, por exemplo, né, vamos lembrar aqui, vamos supor que eu seja do grupo N, tá? Então, eu recebi um alelo N aqui, ó, que veio do meu pai, e um alelo N aqui, que veio da minha mãe. Então, eu vou ter dois alelos, que vão ser o meu genótipo, né? Então, ele vai estar sendo com dois alelos. Então, se eu quero a frequência alélica e sei que tem 200 indivíduos, quantos alelos no total eu vou ter que ter? Eu vou ter que ter um total de 400 alelos. Por quê? Porque cada indivíduo desse recebeu um alelo da mãe, um alelo do pai. Então, ele vai ter 400 alelos. Então, aqui a gente já sabe o total de alelos que a gente vai ter, né, nessa amostra que a gente vai entender. E ele quer saber a frequência alélica. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é fazer a frequência de M, né, do M aqui, tá? Então, vamos ver. Ele disse para mim que eu tenho 60 indivíduos que são do grupo M. Então, esses indivíduos aqui, ó, são do grupo M. Eu tenho 100 que são do grupo MN. E esses 40 aqui são do grupo N. Então, para eu saber a frequência alélica, eu vou ter que pegar todos aqueles meus indivíduos que têm o M, que aparece o M duas vezes ou apenas uma vez. Então, esse primeiro grupo aqui, ó, esses 60, eles vão ser MM, porque se eles são do grupo M, quer dizer que ele recebeu o M do pai e o M da mãe. Então, eu vou colocar eles aqui, ó, na minha probabilidade. Então, eu vou ter 2 vezes 60 indivíduos. Ah, Daphne, mas por que 2 vezes? Porque eles receberam 2 M, o M do pai, o M da mãe. Então, se eu tenho 60, eu vou fazer 2 vezes. Essa frequência aqui, eu vou ter que somar, né, com esses indivíduos aqui, ó, o MN. Por quê? Porque esses indivíduos, eles receberam um M do pai e um N da mãe. Então, eles continuam tendo M. Então, eu vou somar com mais esses 100 indivíduos, porque eles receberam pelo menos, né, um M. Cada um deles tem um M. E vou dividir aqui, né, com o total que eu tenho de alelos, que são 400. Então, aqui, né, é a nossa continha básica aí da probabilidade. Aquele número, né, da amostra que a gente está estudando, aquilo que a gente tem, com o total de possibilidades, né, que a gente vai ter. Então, a gente está colocando ali a minha amostra, que vai ter o alelo M, com o total de alelos que eu tenho aí no meu estudo, certo? Então, fazendo essa continha, eu tenho, ó, 2 vezes 60, eu tenho 120, mais 200, eu vou ter 220 sobre 400, dividindo isso daqui, eu vou ter um resultado aí de 0,55. Então, essa é minha frequência do meu alelo M, certo? Agora, eu vou fazer a mesma coisa para o meu alelo N. Então, a minha frequência para o alelo N, ela vai ser... Vamos pegar agora aqueles indivíduos, primeiro, que tem 2 N's, né? Que são esses aqui, ó, do grupo N, que é o 40 indivíduos. Então, a mesma coisa, eles receberam um N do pai, um N da mãe. Então, eu vou multiplicar por 2. Então, eu tenho 2 vezes 40. Mais esses 100 indivíduos aqui que também receberam um N, né? Então, eles receberam, cada um deles, um N. Então, mais 100. Isso aqui, eu vou dividir pelo meu total aí, de alelos do meu estudo, que é 400, certo? Então, aqui, 2 vezes 40, eu vou ter 80, 80 mais 100, 180, 180 divididos por 400, eu vou ter aí, dividindo 0,45. Então, essa vai ser a minha frequência, né, do meu alelo N,
certo? Então, aqui eu já achei a minha frequência. O que eu vou ter que lembrar, gente? Aqui eu tenho que lembrar uma coisinha que eu falei para vocês aí nas últimas aulas, que é, para a gente utilizar o binômio de Newton, né, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar essa frequência M, eu vou chamar ele de P, e essa frequência N, eu vou chamar ele de Q. E assim, eu vou conseguir utilizar aí o binômio de Newton, né, para estar respondendo aí a próxima questão. Então, aqui, na verdade, a frequência alélica que ele está perguntando nessa alternativa A aqui, a gente já respondeu. A frequência de M é 0,55 e a frequência de N é 0,45. E a gente vai lembrar que a frequência de M a gente vai chamar de P e a frequência de N a gente vai chamar de Q para responder aí a alternativa B, que pergunta quais são as frequências genotípicas observadas e esperadas. Então, só para a gente deixar claro, aqui a gente descobriu a frequência alélica. Alelo é esse aqui, ó, que eu recebi do meu pai, esse aqui que eu recebi da minha mãe. Agora, o conjunto deles dois que eu tenho é o que a gente chama de genótipo. Então, aqui nessa questão, ele quer saber agora essa frequência de genótipo. Qual frequência que aparece os meus genótipos? E ele pergunta para a gente saber tanto o observado, né, quanto o esperado. Então, vamos lembrar quais são os genótipos, vou colocar aqui, genótipos, que são possíveis aqui nesse caso. Então, se eu tenho indivíduos que são do grupo M, vamos lembrar lá, eles têm 60 indivíduos que são do grupo M. Então, esse grupo M, ele vai ter genótipo M, que eu recebi do meu pai, M, que eu recebi da minha mãe, MM. Agora, eu tenho 100 indivíduos que são do grupo MN. Então, ele vai receber M do pai, N da mãe, ou vice-versa, né? E eu tenho mais 40 indivíduos que são do grupo N. Então, receberam N do pai e N da mãe. Então, esses são meus genótipos possíveis. MM, MN ou NN. Então, vai ser os genótipos que eu vou encontrar aí nesse meu estudo. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai agora achar, né, essas frequências desse genótipo, fazendo ali a mesma coisa que a gente fez na questão anterior. Então, se eu achar aqui a frequência do meu genótipo MM, ó, agora eu quero saber com que frequência o MM aparece nesse estudo. Então, se eu pegar aqui, ó, se eu somar tudo isso que eu tenho de genótipos, eu tenho um total aqui de 100. De 200, desculpa. Se eu somar tudo aqui, agora em vez de ter aquele total de 400, que era na minha frequência alélica, eu vou ter um total de 200. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou colocar aqui na minha probabilidade o número de indivíduos MM que eu tenho no meu estudo e o número total de indivíduos que eu tenho. Então, nesse caso, eu vou ter 60 indivíduos que tem aí MM, né? Sobre aqui esses 200 indivíduos que é o meu total. Fazendo essa continha aqui, 60 divididos por 200, eu tenho um resultado de 0,3. Então, essa é a minha frequência observada, né? Que eu estou observando aí, que eu encontrei no meu estudo, tá? Agora, eu vou fazer para o MN. Frequência de MN, eu vou ter a seguinte frequência, ó. Eu encontrei 100 indivíduos, num total de 200 indivíduos. Dividindo isso daqui, eu vou ter o resultado de 0,5. E agora, eu vou fazer o meu NN, frequência de NN. Eu vou ter aí 40 indivíduos divididos pelo meu total, que é um total de 200. E aí, eu vou encontrar o resultado de 0,2. Então, essa frequência que eu fiz é a minha frequência observada. É aquilo que eu estou observando no meu estudo. Agora, como
como que eu vou descobrir qual que é a minha frequência esperada? A minha frequência esperada, eu vou levar em consideração o meu binômio de Newton. Então, eu vou fazer aqui, ó, gente, de outra corzinha, só para deixar bem claro aí para vocês, que essa frequência que eu tô fazendo agora é a minha frequência, né, esperada. Então, para eu encontrar a minha frequência esperada, eu vou utilizar o meu binômio de Newton. E como que eu vou utilizar? Bom, lembra que o binômio de Newton a gente tinha lá, vou colocar aqui, ó, P ao quadrado mais 2PQ mais Q ao quadrado. Lembram disso lá no binômio de Newton? Então, é isso que a gente vai utilizar, ó. P ao quadrado, eu não falei aqui para vocês que a gente utilizar o P, né, como sendo o M. Então, o P ao quadrado, ele vai estar representando o quê? O meu genótipo MM. Então, esse genótipo aqui, MM, eu vou estar representando no meu P ao quadrado. Então, eu vou fazer primeiro o meu P ao quadrado. Então, P ao quadrado vai ser o meu MM. Então, aqui, o meu P, vamos voltar aqui, ó. Eu descobri que é 0,55. Então, eu vou usar 0,55 ao quadrado. Certo? Que é isso que eu espero, né, que aconteça aí na minha amostra. 0,55 ao quadrado, eu vou ter aí um resultado de 0,3025. Tá? Agora, eu vou fazer a mesma coisa com 2PQ. 2PQ é o que eu espero, né, lá do meu heterozigoto, ou seja, MN. Então, eu tenho 0,5. Então, eu vou fazer 2 vezes, né, o meu P, que está aqui, 0,55, e o meu Q, que vai ser 0,45. Então, 0,55 vezes 0,45. Multiplicando isso aí, eu vou ter 0,495. Agora, eu vou fazer o Q ao quadrado, que é igual. Q ao quadrado, o Q é 0,45. Então, eu vou fazer 0,45 ao quadrado, certo? Resolvendo isso daqui, né, levando ao quadrado, eu vou ter 0,2025. Então, esse é o meu resultado esperado. Se a gente observar aqui, antes da gente continuar, né, a gente já consegue ver que tanto o observado quanto o esperado, ele é muito próximo um do outro. Então, olha lá, esse primeiro aqui, ó, P ao quadrado, ele está representando aqui para mim, ó, o MM, tá? Então, eu achei aqui, ó, no meu observado, 0,3. E no meu esperado é 0,3025. Então, tá bem próximo. Esse aqui, ó, ele tá representando o meu heterozigoto. Então, aqui no meu observado, eu observei 0,5. No meu esperado, ó, é 0,495. Tá muito próximo, né? E aqui, a minha frequência de NN é essa daqui, ó, do Q ao quadrado. Então, aqui eu achei no observado 0,2 e no meu esperado era 0,2025. Então, se a gente reparar, ele já está bem próximo daquilo que é esperado. Então, agora vamos para a nossa questão C. Diz assim, esta população está em equilíbrio de Ardt-Weinberg com relação a este par de alelos? Então, agora nós vamos ter que analisar se essa população ela já está em equilíbrio. A gente já fez bastante isso nas aulas passadas, a gente fez bastante esses testes e vamos relembrar como é que a gente utiliza, né, o teste do Q quadrado para ver se essa população ela está ou não no equilíbrio de Ardt-Weinberg. Então, para que a gente faça isso, vamos relembrar que para fazer o Q quadrado, a gente precisa de duas hipóteses, né? A hipótese que a gente vai estar testando, que a gente chama de hipótese nula, que eu vou colocar aqui, ó, H0. Essa hipótese é essa população está no equilíbrio de Ardt-Weinberg. Então, eu vou colocar aqui está só, tá? Para ficar mais fácil. Então, quer dizer que essa população lá está. E para que a gente teste, né, através do Q quadrado, a gente precisa de uma hipótese, né, que esteja
uma hipótese que seja alternativa, né, a essa. Então, a gente vai utilizar como hipótese alternativa, né, e H1 é que ela não está. Então, vou colocar aqui, não está. Então, assim, a gente tem duas hipóteses, né, para a gente estar testando, e aí a gente vai saber se ela realmente está, né, ou não está no equilíbrio de Argand. Então, para que a gente lembre, né, existe uma fórmula para que a gente teste nessas hipóteses através do Q quadrado. Essa fórmula é Q quadrado igual a uma somatória, né, o observado menos esperado elevado a 2 sobre o esperado. Então, essa somatória a gente vai fazer através daquelas frequências que a gente já achou, tá? Então, o que a gente sabe, né? A gente já observou através desse estudo, vou colocar aqui, ó, o observado, a gente já observou que, né, 60 indivíduos, eles têm um genótipo que é o MM, certo? 100 indivíduos, eles têm um genótipo que é o MN. E 40 indivíduos, eles apresentam um genótipo que é NN. Então, para a gente saber, né, se essa população ela está ou não nesse equilíbrio, a gente também vai ter que determinar qual que é a população esperada para cada genótipo, tá? Então, isso vai ser fácil da gente fazer, vou colocar aqui, esperada, porque a gente já sabe a frequência esperada de cada alelo. Então, se eu sei a frequência esperada, né, de cada alelo, de cada genótipo, porque a gente já calculou isso nas alternativas passadas, eu consigo definir quanto que é o número de indivíduos. Então, se a gente pegar lá, primeiro aqui, MM, se a gente pegar o que a gente resolveu lá na questãozinha passada, a gente viu que a gente encontrou para ele 0,3025, a frequência da gente ter, né, esse genótipo numa população. Então, eu vou fazer esse 0,3025 e eu vou multiplicar para o total de indivíduos que eu sei que tem nessa população aqui, ó. Então, o total, se a gente somar aqui, vai dar 200. Então, eu vou fazer 0,3025 vezes 200. Fazendo essa multiplicação, eu vou ter um resultado de 60,5. Então, essa vai ser meu número de indivíduos, né, que é esperado nessa população que tem um MM. Agora, para eu fazer MN, vou fazer a mesma coisa. Eu sei lá que a gente tem 0,495, né, de frequência do MN na minha população. Vou multiplicar por 200 e vou ter o número de indivíduos esperados, né, que tenham esse genótipo, que vai dar 99, certo? E agora, para finalizar, vou fazer o NN. O NN eu sei que é 0,2025. Também vou multiplicar por 200, né? E vou ter aí um total de 40, vou colocar aqui, 40,5. Então, isso quer dizer o quê? Quer dizer que o número de indivíduos esperado nesse meu estudo de MM é 60,5, MN 99 e NN 40,5. Se a gente reparar esses números, né, de acordo com aquilo que a gente observou, a gente pode observar que está muito próximo também, né, essas duas informações, tanto do observado quanto do esperado. Então, agora são esses os valores que eu vou colocar na minha fórmula do Q quadrado. Então, o Q quadrado, por ele ser uma fórmula, né, que tenha uma somatória, você pode fazer tudo junto. Aqui, por uma questão mais de organização aqui, para não ficar tão bagunçado aí para vocês, eu vou fazer eles separadinhos e depois eu vou somar tudo. Vai dar a mesma coisa, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer o meu Q quadrado, aqui, ó, 1, que eu vou chamar, que vai ser do meu MM, tá? Que é esse aqui, ó, 1 do meu MM. Então, que é o meu genótipo MM. Então, o observado é 60. Então, vou colocar aqui, ó, 60 menos o meu esperado, que é 60,5. Tudo isso elevado a 2 e divididos por 60,5, tá? Que é o meu esperado. Fazendo essa continha aqui, eu tenho o resultado de 0,0041. Agora, eu vou fazer o meu Q quadrado 2, tá? Que vai ser aqui do meu heterozigoto, MN, certo? Então,
O observado lá, ó, é 100. Eu tive 100 observado. Menos 99, que é o meu esperado, elevado a 2. Tudo isso divididos pelo meu esperado, que é 99. Fazendo essa continha aqui, eu tenho o resultado de 0,10. E agora eu vou fazer meu Q quadrado 3, que vai ser do meu genótipo, né? NN, tá aqui, ó, 3. Então, do NN eu vou ter 40 como observado, menos 40,5 do meu esperado, sobre 2, divididos tudo isso por 40,5, tá? Então, como resultado, eu vou ter 0,0062, certo? Então, separadinho é isso. Agora, o meu Q quadrado é uma somatória de tudo, né? Então, eu vou somar aqui, ó, vou somar 0,0041 mais 0,1010 mais 0,0062. Eu vou somar aqui mesmo, tá? Somando tudo isso, né, eu vou ter um resultado de 0,1113. Então, esse aqui é o resultado, né, do meu Q quadrado. Então, agora eu vou apagar só aqui um cantinho para fazer isso e já volto com vocês para a gente continuar. Agora aqui apagado já esse cantinho para, né, dar espaço para gente, vamos continuar. Bom, para que a gente veja, né, se a nossa hipótese ela tá certa ou não, né, está em equilíbrio de Hardy-Weinberg ou não, a gente precisa utilizar um pouquinho o grau da liberdade, né? A gente já viu nas aulas passadas que esse grau de liberdade a gente vai fazer ele desta forma aqui. A gente vai calcular ele através do número de genótipos, né? Genótipos, vou colocar aqui, ó, genótipos, menos o número de alelos, tá? Então, assim a gente sabe, alelos. A gente sabe qual que é o nosso grau de liberdade. Vendo aqui os genótipos, a gente tem 3 genótipos, que tá aqui, ó, né? O X1, X2 e X3. Então, são 3 genótipos. Então, vou colocar aqui, ó, 3 genótipos menos o número de alelos. Bom, o que é o alelo? O alelo é aquele que eu recebi do meu pai ou que eu recebi da minha mãe, né? Então, no caso, eu posso receber o M ou o M. Então, eu vou ter 2, é o meu número de alelos. Então, eu vou fazer 3 menos 2, eu tenho um resultado que é 1. Então, né, o nosso grau de liberdade que a gente vai estar utilizando vai ser o 1. Também utilizando, né, aí uma margem de erro, digamos assim, né, de 5%, ou seja, um grau de confiabilidade de 95%, né, a gente vai procurar na tabela lá do Q quadrado e vamos achar um valor, né, tabelado desse Q quadrado. A gente já observando, né, esse valor lá na tabelinha do Q quadrado que a gente viu, né, nas aulas passadas, aí a gente vai ter o resultado de 0,7386. Então, esse é o Q quadrado que a gente encontra aí, né? Se a gente analisar esses dois Q quadrados, né, a gente vai ter 0,1113, que é o Q quadrado que a gente encontrou no nosso estudo, sendo maior, né, do que 0,7386, certo? Então, dessa forma aqui, né, a gente consegue perceber que essa população, ela está sim em equilíbrio de Hardy-Weinberg, ou seja, a gente, né, anula, né, a nossa hipótese alternativa, que é o H1, onde diz que ela não está, e a gente confia, né, na nossa hipótese nula, que ele está sim. Então, a gente pode dizer, né, com toda certeza que essa população, ela está. Então, se a gente observar, né, nesse exercício, esse exercício, por ser um exercício grande, né, que tem a alternativa A, B e C, ser um exercício, né, que envolva aí a genética de populações, a gente conseguiu perceber que, sabendo algumas definições de genética, a gente utilizou apenas a matemática para chegar ao resultado, né? Tanto lá na alternativa A, onde que a gente utilizou as nossas noções de probabilidade, onde utilizamos, né, o número que a gente tem com o total possíveis. A gente utilizou o binômio de Newton aí para falar, né, daquelas frequências que a gente tinha esperada de acordo com
esse estudo, e aí estamos utilizando, né, o teste do Q². Então a gente consegue observar que a matemática, ela está sim muito presente na genética, e com os conhecimentos matemáticos nós conseguimos, né, tendo algumas definições aí de genética para que a gente compreenda o que está se pedindo, a gente consegue resolver esses exercícios. Então, é muito importante a gente perceber essa conexão que a gente tem, né, entre a matemática do ensino médio, né, que é o que é ensinado no ensino médio, e também a genética, que também é ensinada, né, a nível de ensino médio. Então, a nossa próxima questão aí, a gente vai falar um pouquinho sobre o triângulo de Pascal, que foi, né, o assunto da nossa última aula. Então, a última aula a gente entendeu o que era o triângulo de Pascal, a gente viu como a gente, né, organiza, como que a gente vai construir esse triângulo de Pascal, e vimos também, né, as propriedades desse triângulo. E nesse exercício 2, aqui nesse exemplo 2, né, a gente vai ter uma aplicabilidade dele também dentro da genética, dentro da biologia, né, no ensino médio, certo? Para que a gente entenda isso também, a gente vai precisar falar um pouquinho, né, de alguns conceitos genéticos, alguns conceitos biológicos, para que a gente consiga interpretar o que está se pedindo, né, e aí sim resolver utilizando a matemática, certo? Então, nesse exemplo aqui, a gente vai ter um caso de herança genética chamada de herança quantitativa. A herança quantitativa é quando a gente tem um gene aditivo, e dependendo da quantidade desse gene que é encontrado, né, no genótipo de cada pessoa, a gente tem uma característica diferente. Então, toda vez que a gente tem herança quantitativa, a gente tem um gene que adiciona uma característica. Então, se essa pessoa ela tem um desse gene, ela vai ter uma característica X. Se ela tiver dois desse gene, ela vai ter uma característica Y, e assim por diante. Então, ele vai adicionando uma característica. Um exemplo de herança quantitativa, né, no ser humano é a cor do olho e a cor da pele também. A cor do olho, por mais que a gente saiba, né, divida a cor do olho em claro e escuro, a gente sabe que entre esse claro e escuro a gente tem várias tonalidades diferentes. A gente tem o azul, a gente tem o verde, a gente tem o castanho claro, o castanho médio, o castanho escuro, e temos o olho preto, né? Então a gente vai ter várias tonalidades, né, que a gente vai encontrar. E essas tonalidades, elas são dadas, né, através desses genes aditivos, ou seja, através dessa herança quantitativa. Da mesma forma acontece na pele humana, né? A gente sabe que tem o branco e tem o negro. Mas entre o branco e o negro, a gente também vai ter o mulato claro, o mulato médio, o mulato escuro. Então, a gente também sabe que essa tonalidade, ele também vai depender desse gene aditivo. Então, também se trata de uma herança quantitativa. Aqui nesse exemplo, a gente vai ver um exemplo de herança quantitativa que acontece muito em plantas, onde a gente vai estar ligando esse gene aditivo ao tamanho dessas plantas. Então, vamos ver aí. Uma planta tem variação de tamanho quando adicionado um gene aditivo. Ou seja, está dizendo, né, que quando aparece esse gene aditivo, a gente vai ter, né, a variação desse tamanho. A planta varia de 150 centímetros a 180 centímetros, variando a cada 5 centímetros. Então, o mínimo, né, de tamanho dessa planta aí é de 150 centímetros e o máximo é de 180. Então, por exemplo, se ela tem um gene aditivo, ela vai sair dos 150, que é o mínimo, e vai ter 155. Se ela tem dois genes, ela vai ter 160. Se ela tem três, 165, e assim por diante. Ela vai para 170, 175, né, até o 180. 180. Então, ela vai variar, né, do 150 até o 180. Então, a gente vai ter, né, aqui essa variação de 5 e 5 centímetros. Então, ele diz assim, utilizando o triângulo de Pascal, determine a proporção fenotípica do indivíduo híbrido, né? Então, uma coisa que a gente tem que saber é que o triângulo de Pascal, ele só vai poder servir para nós aqui na herança quantitativa quando a gente estiver falando do indivíduo híbrido, né? Então, isso quer dizer o quê? Indivíduo híbrido é aquele que tem um gene dominante e um gene recessivo, né? Então, por exemplo, um indivíduo híbrido, ele pode ser o azão azinho, ele pode ser o bezão bezinho, cesão cezinho, dependendo, né, o quanto genes que ele tem. Então, isso quer dizer que ele recebeu um dominante do pai, um recessivo da mãe, um dominante da mãe, um recessivo do pai. Ou seja, são indivíduos híbridos. Então, a gente só vai conseguir determinar a proporção fenotípica que a gente está pedindo aqui quando a gente tem cruzamento de indivíduos híbridos, né? Quando não forem híbridos, não forem heterozigotos, a gente não consegue determinar através do triângulo de Pascal, tá, gente?
Então, isso só vai acontecer através desses indivíduos híbridos. Então, como aqui a gente tem esses indivíduos híbridos, a gente vai poder utilizar o triângulo de Pascal para estar determinando, né, justamente aí o que se pede, a proporção fenotípica. Então, se a gente perceber, já que esse indivíduo, né, essas plantas, elas vão desde 150 aí até 180, a gente consegue determinar aí a quantidade de fenótipos, certo? Que vai ser bem importante. Então, vamos ver, ó. Se ele saiu de 150, esse é um fenótipo. Depois 155, um fenótipo, 160, outro. Então, a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fenótipos, né? Então, a gente vai ter 7 fenótipos associados a essa característica, tá? É muito importante que a gente consiga analisar, né? Consiga chegar a essa conclusão. O que é o fenótipo, gente? O fenótipo é a característica que ele vai ter. Ou seja, se a minha planta tem 150 centímetros, essa é a característica dela. Se a minha planta tem 155, é a característica dela. Se a minha planta tem 170, é a característica dela. Então, essa minha planta em questão aí, ela vai poder ter 7 características diferentes ligadas ao tamanho, né? Desde os 150 centímetros até os 180 centímetros. Agora, para a gente ver a proporção fenotípica, o que é isso? Ele quer saber com que proporção eu vou ter esses fenótipos, né? Quando tiver esse cruzamento dos indivíduos híbridos, certo? Então, para definir essa proporção, a gente vai utilizar o triângulo de Pascal. Então, para isso, a gente vai construir o triângulo de Pascal, né? Para que a gente entenda aí como que a gente vai associar com a genética. Então, eu vou construir ele aqui em cima, gente, para dar mais espaço, já que ali no cantinho depois vocês não conseguem ver. Vou colocar aqui em outra cor, só para ficar mais fácil da gente ver certinho o que é. Então, construindo o triângulo de Pascal, eu começo sempre com 1, né? E depois eu sei que nas outras linhas sempre vai começar com 1 e vai terminar com 1. Então, no caso, a minha segunda linha vai começar com 1, vai terminar com 1, certo? Agora, na minha terceira linha, ela também vai começar com 1, também vai terminar com 1. Mas aqui no meio, eu vou somar, né? 1 mais 1, então eu tenho 2. Aqui na minha quarta linha, a mesma coisa, ó. 1 mais 2, 3. 2 mais 1, 3 e termino com 1. Então, a gente vai construir esse triângulo até a nossa linha 7, que vai representar os nossos 7 fenótipos que a gente encontrou aqui. Então, eu já fiz 4, né? Faltam mais 3. Então, vamos lá. Começou com 1 mais 3, 4. 3 mais 3, 6. 3 mais 1, 4. E terminei com 1. Próximo, 1. 1 mais 4, 5. 4 mais 6, 10. 10 mais 4, 6 mais 4, 10. 4 mais 1, 5. E terminei com 1. E agora a nossa última linha. 1 mais 5, 6. 5 mais 10, 15. 10 mais 10, 20. 10 mais 5, 15. 5 mais 1, 6. E terminei com 1. Então, vamos ver se foi certinho, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, aqui a gente vai ter as nossas 7 linhas, né? Então, você vai poder ver se você fez isso certo através daquelas propriedades que a gente viu na última aula, né? Então, por exemplo, se você quer ter certeza que você fez certo, você pode utilizar, por exemplo, uma propriedade aí de coluna. A soma da coluna, ela vai ter seu resultado abaixo e à direita, né? Então, aqui, ó, 4, vai ter aqui, ó, o nosso resultado. Ou qualquer outro, né, tipo de propriedade que a gente viu. Então, você pode utilizar essas propriedades para ter certeza, né, que você fez a construção certo. E depois, feita essa construção, você já chegou ao resultado, gente. Então, aqui, né, a gente já chegou ao resultado e a gente vai ter que entender que essa proporção vai ser, né, a quantidade de indivíduos de cada fenótipo que eu vou ter. Então, se esses 7 fenótipos aqui, ó, são os indivíduos, né, que eu tô falando, né, desde 150 até 180 aqui, ó, centímetros, então eu vou ter nessa proporção quando a gente tem um cruzamento entre híbridos. Então, eu vou ter aqui, ó, 1 indivíduo com 150 para 6 indivíduos com 155, para 15 com 160, para 20 com 165, para 15 com 170, para 6 com 175, para 1 com 180.
Então, essa proporção, ela tá ligada a esse número de fenótipos que eu tenho aqui, que eu já encontrei através dos conhecimentos aí de biologia. Então, esse é o resultado, né, desse exercício, que é muito fácil de você fazer, utilizando, né, um conhecimento matemático e a construção aí do triângulo de Pascal. Lembrando que você só pode utilizar o triângulo de Pascal nesse caso se a gente tiver, né, um cruzamento entre indivíduos que sejam híbridos, ou seja, que sejam heterozigotos, que tenham recebido, né, um gene dominante e um gene recessivo dos seus pais. Hoje chegamos, né, ao final do nosso curso de extensão do meu estágio supervisionado do ensino médio, né? E quero agradecer muito a presença de todos, agradecer todos que me acompanharam, tanto nesse curso de extensão quanto no outro, né, que eu fiz do meu estágio do ensino fundamental. Espero que vocês tenham relembrado, espero que vocês tenham aprendido e muito obrigado por estar fazendo parte, né, de toda essa fase aí que eu tô passando, que é nesse curso de matemática. Então, muito obrigado a todos pela atenção. Uma boa noite para vocês, um ótimo final de ano e que muitas coisas aconteçam aí de bom para todos nós em 2021. Então, um grande beijo e até a próxima.